Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no curso Consulta Capilar Detalhada. É com muito gosto que eu partilho com você, pupila MS, mais um conteúdo para a sua profissão promissora. De certeza que você já ouviu muito falar sobre alopécia. Esse termo alopécia, muita gente chega até nós dizendo: eu tenho alopécia, por esta razão não preciso ir mais ao seu consultório e eu quero ir diretamente ao tratamento. A questão que surge é: qual tipo de alopécia esta cliente tem? É uma alopécia androgenética? É uma alopécia frontal fibrosante? É uma alopécia areata? É uma alopécia cicatricial? É uma alopécia não cicatricial? Esta cliente tem alopécia. O que está a causar alopécia? Por que razão? Qual é o agente causador desta mesma alopécia? Daí a importância de fazer uma consulta capilar detalhada para identificarmos o agente causador, eliminarmos o agente causador e combatermos estes mesmos sintomas. Por isso, é importante que você fique aí do outro lado bem atenta para captar o máximo de conhecimento possível e qualquer dúvida, você já sabe, é só comentar aqui que a gente vai interagindo. Primeiramente, você já ouviu falar sobre alopécia e o termo alopecia. Ambos os termos estão corretos, ambos os termos são aplicados no dias de hoje. Isso depende muito da fonte bibliográfica, depende muito de cada formador. A mim, eu sofri uma grande influência por conta das formações que eu tenho feito e utiliza-se muito a palavra alopécia. Mas se você ouvir por aí falando de alopecia, também está tudo ok. Agora, o que é alopecia? Ou o que é alopécia? A alopécia simplesmente é perda de cabelo. Sim, a alopécia é um termo utilizado para a perda de cabelo, seja ela parcial ou definitiva, localizada ou difusa. A perda capilar é que é utilizada a palavra alopécia ou alopecia. Elas podem ser cicatriciais e não cicatriciais. Existem diversas alopécias, assim conforme eu falei na introdução desta aula. E aqui você saberá identificar cada uma delas, pois elas têm comportamentos similares, têm um ou outro sintomas idênticos, mas elas se divergem sim em algum ponto, daí terem diversos nomes, diferenciadas nomeações. E é por isso que você está aqui nesse curso, para saber identificar cada uma delas. Durante a aula, vocês vão me ouvir falar muito diagnóstico, mas verdadeiramente a palavra diagnóstico só pode ser utilizado para profissionais que têm uma licenciatura em medicina, pois algumas patologias, algumas quedas capilares, para serem identificadas, precisam ser feitas a biópsia. E só está autorizado a pedir uma biópsia um médico tricologista. As alopécias são classificadas de duas formas. A primeira, quanto à sua extensão, ou seja, com base na forma em que ela se manifesta, que pode ser na forma localizada, com uma ou mais áreas delimitadas, como também podem ser difusa, quando o cabelo cai a cabeça toda por igual. A perda do cabelo pode ser só na cabeça, como pode ser o corpo todo. Perder cílios, perder sobrancelhas, perder outros pelos é muito comum também. E esta perda universal também nos ajudará a identificar alguns dos tipos de alopécias que vamos estudar nas próximas aulas. A segunda forma é quanto ao seu processo patológico, sendo diferenciadas em cicatriciais e não cicatriciais. A alopécia cicatricial é quando há uma perda definitiva de cabelo. É uma perda capilar irreversível, porque ali na alopécia cicatricial houve morte do folículo piloso, que é a casinha do cabelo. As alopécias cicatriciais normalmente são decorrentes de alguma inflamação no folículo piloso, que leva à destruição da bulge, que é o reservatório das células-tronco. Sem células-tronco, conforme já vimos na aula anterior, não há produção de cabelo, pois não há diferenciação celular. Por esta razão, o folículo piloso morre
e deixa de haver produção capilar naquele mesmo folículo. O folículo capilar fibrosa passa por um processo de fibrose, passando a ser um tecido morto, sem ação nenhuma, sem finalidade, sem utilidade. Pois nada mais acontece ali, porque ele perdeu a sua função, perdeu a sua efetividade, perdeu a sua habilidade, perdeu, já não presta, já não precisamos daquele folículo que passou por esse processo de fibrose. Neste tipo de alopécia, já não há reversão do cabelo. Não existe como restaurarmos, recuperarmos o crescimento capilar. O cabelo perdido não será recuperado. Já as alopécias não cicatriciais são mais benignas, porque não há fibrose, não ocorreu o processo de fibrose no folículo piloso, então há sim diferenciação celular. É possível nós termos ali diferenciação celular. Logo, não há morte no folículo, não há morte folicular. Na alopécia não cicatricial, o ciclo de crescimento capilar é interrompido, ou seja, ele é prejudicado, mas o bulge é preservado, ou seja, embora haja um prejuízo, embora esse folículo piloso, embora o ciclo capilar de crescimento seja prejudicado, seja interrompido, tenha ocorrido alguma disfunção ali, mas não atingiu a bulge, porque é na bulge que é o reservatório das células tronco, que é lá onde ocorre a diferenciação celular, que por sua vez dá origem ao crescimento capilar. Nas alopécias não cicatriciais, não atingem, não danificam a bulge. Por esta razão, não há fibrose, não ocorre o processo de fibrose. Então, há possibilidade de voltar a nascer cabelo. Não que seja uma tarefa fácil, mas há sim uma esperança para esse tipo de cliente. As alopécias não cicatriciais vão muito além de estética, vão mesmo muito além de estética, pois elas precisam de prescrição médica, como anti-inflamatórios, que são os corticoides, precisa também de esteroidais e de imunossupressores.